Boa noite. Olá, professor. Tudo bem? Tudo certo. Né? Tá só tu na sala hoje. Por enquanto, sim. Pois é, o pessoal tá chegando aí, Eduardo. Aguardar um pouquinho então. Professor, só uma ajuda. Pode falar. Eu tô com dúvida naqueles exercícios da aula 15. Eu estava revisando e tem um exercício não, um exemplo que o senhor não passou, mas deixou ali para nós olhar, enfim. Era o segundo exemplo da série truncada. Sim, mas o que é que. Lembra que ele era anunciado? Ai, agora eu não me recordo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vê se tu consegue abrir o arquivo, aí fica mais fácil de. Só um momentinho. Daí eu. Deixa eu ver se eu Tá, acho aqui. claro. Boa Boa noite. noite. Achei aqui, professor. Ah, Usar a série acima, que seria a primeira que o senhor tinha feito, né? Com tabelinha, enfim, aham. para calcular uma aproximação do número e usando a soma parcial desculpa, S6 igual a soma do I na zero de xi dividido por I fatorial. Aí tem a conclusão que o E dava 2,7183. Aham. Aí tô com dúvida na tabela só. É, Na teoria dos erros, eu acho aham. que Então, entre a sexta e a sétima folha. se deixa, ele tá junto na teoria ou tá numa lista de exercícios? Não, não, tá na teoria dos erros. Eu queria ver aquele exemplo que eu não entendi. Ah, tá. Peraí. Tu- Tem o nome do arquivo, por favor, só para. Teoria dos erros. Tá em Word. Teoria dos erros, tá. Achei aqui. Que é o segundo exemplo, tá entre a sexta e a sétima página. Uhum. Vamos esperar carregar um pouquinho aqui. É o cálculo do E, é isso? Isto. Eu Uhum. não entendi no I valendo 2 até o 6, na verdade. Por que que o TI ficou 0,5? Só um pouquinho. É só essa a minha dúvida. Tá Que eu até olhei carregando. ali embaixo, né, na resolução, só que não entendi na tabela. Tá. Demora um pouquinho, porque isso aqui é um arquivo compartilhado, daí ele demora para Não, tranquilo. carregar as equações. Sim, é para calcular uma aproximação do número E, né? É isso? Eu achei ali o arquivo, acho que é naquela página que eu vou abrir ali.
Acho que esse exemplo aqui, né? Esse mesmo. Aham. É porque o que acontece, né? Na solução deste exemplo, o x tem que ser igual a 1, né? Sim, sim. Mas qual o cálculo que ficou ali no x valendo 2 ali, ó? Não, não é o x, é o i, né? Valendo 2. Isso, é. Sim, Isso que eu não porque consigo entender. sim, se tu fizer como o somatório aqui, ele começa, né, com o i variando, iniciando em zero, né, e terminando Sim, em 6. sim, Quando o i for igual a zero, é só o primeiro termo da série, sim. certo? Tranquilo? Tranquilo. É só essa parcela aqui, a primeira. Ah, Quando eu acho, agora eu entendi. Acho que agora vendo ali melhor, eu entendi. quando o i for igual a um, aí tu vai desenvolver até a parcela 2 aqui, né? Então vai ficar um mais Sim, um. Só que aqui eu sim, estou colocando a parcela separada. sim, Aí somando dá 2. Né? E quando o i for igual a 2, aí tu vai desenvolver até o um ao quadrado dividido pelo fatorial de 2, que vai dar o 0,5. sim, sim, sim. Entendi. Então, é aqui nessa coluna, entendi o que você perguntou, é que nessa coluna aqui, eu vou destacar aqui, ó, são as parcelas separadas. Sim, na verdade eu fiz igual o primeiro exemplo que o senhor fez ali, só que é esse 0,5 eu buguei, então agora eu já entendi, já peguei. Tá, então tá. Não, Obrigada. tranquilo, se tiver dúvida tem que perguntar, né? Não, tá Beleza, bom. tá legal. Obrigada. Não sei, algum colega tem mais alguma pergunta, pessoal? Só alguma dúvida anterior aí? Aproveitar que o arquivo está aberto aqui. Professor, em avaliações, o senhor pediria como uma questão assim? Como é que vai ser a sua base de avaliações? As avaliações elas vão ser questões, sim, né, aplicar algum método. Até vou postar hoje uma primeira atividade, porque a gente já viu o meta-bissecção, né, na semana passada. Então, eu vou postar a primeira atividade de avaliação. Eu vou dividir aquela atividade que está prevista lá para o dia 12, se não me engano, em duas etapas. E aí eu vou postar lá, resolver uma equação, né, usando o método bissecção. Eu vou indicar o método, ó, eu resolva tal equação, então o método tal, né, e as etapas que tem que ser registradas ali, né. Então eu tenho aquele exemplo que nós fizemos, eu vou fazer mais um exemplo hoje ali na parte inicial. Vai mostrar em qual intervalo que está contida a raiz, vai fazer as bissecções, aí depois vai mostrar, né, a convergência e até o critério de parada ser satisfeito. E aí vai postar como uma tarefa, né, no Moodle, com um prazo para entrega. Isso que o senhor está falando é aquela do tracinho em cima, lá, se começa a repetir os quatro últimos, é ali que tu vai terminar a sequência, é isso? Quer ver? Ó, se a gente olhar, deixa eu ver só ver se eu acho aqui o arquivo, depois eu compartilho, só um minutinho. Vou achar aqui. Ó, na semana passada, aqui na aula de quarta-feira, eu apresentei o exemplo de aplicação do meta-bissecção para calcular a raiz quadrada de 3, certo? Então, lembrar disso aí?
Então, eu apresentei esse exemplo aqui. Então, nós fizemos o cálculo, né? Primeiro, a gente viu aqui através do gráfico que a raiz está entre 1 e 2, aí começamos a bissecção aqui nesse intervalo de 1 a 2, peguei o ponto médio, entre 1 e 2, calculei a função naquele ponto, aí analisando aqui a troca de sinal, né, ó, no ponto 1 a função dava menos 2, no ponto 1,5 dá menos 0,75 e no ponto 2 dá 1. Então, onde é que ela troca de sinal? Troca de sinal entre x igual a 1,5 e x igual a 2. Ó. No ponto x igual a 1,5, a imagem da função é negativa. E no ponto 2, a imagem da função é positiva. Então, ela tem que trocar, tem que ter uma raiz aqui entre 1,5 e 2. Então, a raiz está entre 1,5 e 2. Eu pego o próximo intervalo, né, o próximo intervalo que contém a raiz entre 1,5 e 2. Então, ou seja, a primeira metade do intervalo, que era de 1 a 2, né, inicialmente, que contém a raiz, a primeira metade eu joguei fora, ficou a segunda metade, entre 1,5 e 2. Aí eu pego o ponto médio, 1,5 mais 2, dividido por 2, dá 1,75. Calculei a função nesse ponto. Tá? Deu o número 0,0625. Então, comparando, ó, no 1,5, no 1,75 e no 2, eu vejo. No ponto 1,5, a função tem imagem negativa, é um número negativo, o valor do y. No ponto 1,75, a função tem imagem positiva. No ponto 2, a imagem também é positiva. Então, a raiz tem que estar aqui, ó, entre 1,5 e 1,75, porque a raiz é o ponto em que a função vale zero, né, pessoal? Se num determinado ponto a função tem um valor no y que é negativo, e no outro ponto o valor da função é positivo, como a função é contínua, ela tem que passar por alguma raiz aqui, em algum ponto intermediário. Então, é isso. Essa análise ela tem que ser feita a cada vez que a gente faz a bissecção. Então, agora, o próximo intervalo que contém a raiz é o 1,5, 1,75. Essa análise aqui, ó. A raiz está entre 1,5 e 1,75. Então, este é o novo intervalo, que a gente chama de A3 e B3, porque a gente tem que se imaginar, a gente tem que pensar, né, que o desenvolvimento desse método é como se fosse no computador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o intervalo 1,5, 1,75 e vai pegar o ponto médio, que é o 1,625. Tá? Aí, o ponto médio é simples, né? Soma os dois valores e divide por 2. Aí calcula a função nesse ponto de novo. Ó, calculando a função nesse ponto dá menos 0,359375. Então, o que a gente tem? Ó, pega os pontos e faz uma análise do sinal. Né? No ponto 1,5, a função tem um valor negativo. No ponto 1,625 também é negativo. A gente até pode botar assim, para facilitar, ao invés de botar a palavra negativa. Professor, deu uma olhada na minha internet e eu queria entender o porquê de onde é que o senhor tirou o valor de x para 1,5 e 1,75. Se já estava no exercício, é que caiu, daí eu não vi. De onde é que eu tirei o quê? Acho que é a Gazeta. 1,5 e 1,75. Eu não vi de onde o senhor tirou onde x é esses valores. Aqui, ó. O início é o intervalo 1, 2. Aqui tu pegou? Sim, isso sim. Tá, então tu pega o ponto médio desses dois pontos, que é 1,5. Aí, porque a lógica é daí vem um nome, né? Bissecção. Tu vai dividir sempre o intervalo que contém a raiz, tu vai dividir ao meio. Pega o ponto médio, que é 1,5, faz a média dos dois pontos. 1 mais 2 dá 3, divide por 2, 1,5. Calcula a função nesse ponto, tá? Aí tu vai analisar aqui, ó. Vamos fazer aqui, em vez de botar essa frase aqui, vamos botar só o sinal aqui, que fica mais fácil até. Aqui deu negativo, tá?
aqui, ó, no ponto 1,5, o y também deu negativo. Ok? E aqui no ponto 1, já tinha calculado, no ponto 2, desculpe, no x igual a 2, o y correspondente é positivo. Aí tu analisa aqui, ó, em qual metade do intervalo 1, 2 está a raiz? Na primeira metade ou na segunda metade? Na segunda. Na segunda, porque é ali que tem uma troca de sinal do valor do y. Essa fórmula, professor, é uma fórmula já desse exercício ou é uma fórmula que o senhor deu? Daí, no caso, o valor ao quadrado menos... Não. É que a função, neste exemplo, é a função x ao quadrado menos 3. Isso aqui é o exemplo da aula passada. Agora eu entendi, professor. Obrigado. Sim, esse aqui eu só estou retomando aquele exemplo que a gente fez lá. Lembra a raiz quadrada de 3 na quarta-feira? Sim, é que eu não acompanhei o início da aula, eu não vi que era da outra. Ah, tá. Tudo bem. Tá, então eu só estou retomando aquele exemplo ali. Entendi agora. Então, retomando aqui. Tá entre 1,5 e 2, né? Porque é aqui que troca o sinal. Aí a raiz está entre 1,5 e 2, pega o ponto médio, que é o 1,75. Então, calcula a função, que é aquela x ao quadrado menos 3 ali. Aí deu 0,625. Então, assim, pessoal, essa disposição aqui dos valores, ó, é só para facilitar essa conclusão, quer ver? A gente põe o sinal aqui dá negativo. Aqui deu positivo. E aqui também deu positivo. É bom colocar em ordem os valores. Aqui, ó. Como é que eu ordeno, né? Isso é importante aqui. Como é que a gente ordena? A gente ordena pelo x aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? 1,5, calculei a função. 1,75, calculei a função. E no ponto 2, calculei a função. Por quê? Porque daí eu vejo aqui, ó. Na variável x, os pontos estão ordenados. Menor, um ponto médio e o maior. Aí eu vou olhar aqui, ó. Aqui deu negativo. Aqui deu positivo. Onde é que está a raiz, então, entre esses, desse intervalo aqui? Está na primeira metade ou na segunda metade? Olhando só para esses valores que estão aí na tela. Está na primeira metade. Está na primeira metade aqui, ó, porque é aqui que a função trocou de sinal, certo? Então, a gente vai jogar a segunda metade fora e vai dizer, olha, a raiz está entre 1,5 e 1,75. Então, esse é o novo intervalo que lá no algoritmo a gente vai renomear. A gente vai dizer que o A3 é o 1,5 e o B3 é o 1,75. Então, o X3 vai ser o ponto médio desses dois valores. 1,5 mais 1,75 dividido por 2, que vai dar 1,625. Né? Então, esse processo é o processo de dividir ao meio o intervalo. Eu peguei o ponto médio entre 1,5 e 1,75 e vou calcular a função nesse ponto e vou, de novo, fazer a análise de sinal. Tá? Aí calculei. Ó, um f de 1,625, que é 1,625 ao quadrado menos 3, dá isso aqui, deu menos 0,359375, tá? Que é negativo. Aí eu fiz a disposição essa aqui, pessoal. Ó. Eu sempre eu recomendo, né, fazer isso aqui, mas para a gente enxergar, porque como a gente está trabalhando dessa forma, né, vocês aí do outro lado do computador, aí no celular, enfim, então é importante, né, vocês desenvolverem uma forma de vocês tentar enxergar, né, como é que os cálculos estão se desenvolvendo. Lembre sempre, qual é o objetivo aqui
desse método? É calcular o ponto em que a função vale zero, certo? Mas esse cálculo é por aproximação sucessiva, a gente não vai obter o valor exato, a gente vai obter uma aproximação, certo? Então, a lógica do método de bissecção é sempre encontrar pontos em que a função é negativa e no outro a função é positiva. Então, olha aqui, ó. Olha lá o que está em destaque na tela. Ó. No ponto 1,5, a função tem sinal negativo. No ponto 1,625, a função tem sinal negativo. No ponto 1,75, a função tem sinal positivo. Então, onde é que está a raiz? Na primeira metade ou na segunda metade? Agora muda, agora está na segunda. Desculpe, não entendi. Agora está na segunda, né? Agora está na segunda. Isso. Exatamente, agora está na segunda, entre 1,625 e 1,75. E não tem uma regra, tá, pessoal? Às vezes pode acontecer ficar repetindo lá a primeira metade 3, 4 vezes, pula para a segunda, volta, não tem regra. Não existe isso aí, não tem como saber. Tem que fazer o teste a cada vez que a gente divide ao meio. Onde trocou o sinal, que é o caso aqui da segunda metade, é ali que está a raiz. Então, o novo intervalo, né, o novo intervalo que contém a raiz é 1,625 e 1,75, que é o intervalo que agora, então, é chamado de A4 e B4. Tá? Então, eu faço a divisão do ponto, calculo o ponto médio, 1,625 mais 1,75 divide por 2, dá 1,6875 e calculo novamente a função. Ó. Claro que nesse caso aqui, né, pessoal, a função é bastante simples. Quer ver? Eu vou mostrar aqui na calculadora como é que esse cálculo é feito. Né? 1,625 mais 1,75 divide por 2 dá 1,6875. Como é que tu pode fazer na calculadora? Tem uma teclinha ali, ó, x ao quadrado. Menos 3, menos 0,15, 2, 3, 43, 75, é o valor do y, né? O valor lá da função calculada no ponto 1,6875. Então, o que a gente tem? Ó, tem esses três valores aqui, ó. Vou botar aqui o sinal aqui da menor que zero. Aqui da menor que zero e aqui da maior que zero. Então, por isso que é importante a gente organizar, né, para ficar ordenada a distribuição dos resultados. Ó, a gente confere aqui, ó, 1,625, 1,6875 e 1,75, certo? Os valores do x estão ordenados ali, certo? Em ordem crescente, né? Quais são as imagens, então? Vamos lá. Negativo, negativo e positivo. Então, de novo, está na primeira metade a raiz ou na segunda metade? Na segunda. Na segunda de novo. Então, a gente vai desprezar, né, vai jogar fora a primeira metade e vai pegar o intervalo 1,6875 e 1,75. A raiz está entre 1,6875 e 1,75. Então, o novo intervalo que define o ponto médio, que é o x5. Ó, vamos fazer na calculadora aqui. Então, o próprio cálculo está mostrando a convergência. Ó. 1,6875 mais 1,75 divide por 2. Ó, dá 1,71875. Vamos elevar ao quadrado e subtrair 3. Ó, menos 0,04, 5, etc. Então, vocês vejam que as imagens, né, os valores do y estão se aproximando de zero, que é o objetivo, né? Eu quero descobrir a raiz, então, à medida que esse método avança, os valores do y têm que diminuir, se aproximando de zero. Então, de novo, vamos lá. Vamos organizar aqui, ó.
Ó, aqui deu positivo esse valor. Eu vou diminuir aqui só para ficar mais organizado aqui. Ó. Ô, professor, ali, quando o zero fica na quarta casa, eu encerro a conta ou tem que zerar tudo? Aí, sim, depende do critério de parada. Aí, no exercício que o senhor mandar fazer, vai estar escrito? Sim, tem que ter um critério de parada, né? Porque aí a tua pergunta é que faz todo sentido, né? Se tu não souber qual é o critério de parada, como é que tu vai saber, né? Então tem que ter um critério de parada. Quais são os critérios de parada que podem ser usados, tá? Ele pode dizer assim, olha, a hora que a função for menor do que 10 na menos 2, por exemplo, pode parar. É um critério de parada que é usado. Outro critério de parada. Faz 10 bissecções e encerrou. Então, tu calcula o x1, o x2, o x3 até o x10 e interrompe. Às vezes é esse o critério de parada. Mas tem que ter, sim, porque senão, né? No exemplo, o senhor deu o critério de resultado e no outro critério de operação, é isso? Isso, exatamente, porque assim, ó, quer ver, ó? Vou voltar lá no exemplo, no início do exemplo. Esse exemplo aqui, o critério de parada, eu tinha estabelecido só isso aqui. Depois eu até acrescentei. Eu posso estabelecer dois critérios juntos, ó. Tá? Eu posso exigir que a diferença no eixo X seja menor que, digamos, 10 a menos 2. Eu poderia botar 10 a menos 3, eu posso botar quantos zeros eu quiser ali, tá? E aqui, ó, eu quero também que a função seja menor que 10 a menos 2. Tá? Então eu vou fazer os cálculos até que os dois critérios sejam satisfeitos. Quer ver? Ó? Vamos lá, vamos testar lá. Onde é que a gente está? Tá aqui no X5, né? Ó, a gente calculou isso aqui por agora, né? Então observa. No 1,6875, quanto é que deu a função lá? Ó? Tá vendo que é menos 0,15? Isso aqui não satisfaz o critério de parada ainda, né? Então, se fosse esse ponto, a gente não poderia parar. Vamos ver o 1,718. Ó, deu menos 0,04. Ainda não é menor que 10 a menos 2 em módulo. E 1,75, quanto é que deu? Deu 0,06. Então, também não satisfaz o critério de parada. Então, nenhum desses três pontos aqui satisfaz o critério de parada. Mas no próximo dá. Não, tudo bem. Mas eu estou dizendo assim... Sim. Né, aqui não seria suficiente parar. Tá? Mas beleza. Então, onde é que está a raiz? Está na primeira metade ou na segunda metade? Sempre a mesma pergunta, né? Na segunda. Ó, nesse caso aqui, nessa etapa, a raiz está entre 1,71875 e 1,75, que é aqui tem a troca de sinal, né? Nesse intervalo aqui, ó, negativo passou para positivo. Então, a raiz está aqui, entre esses dois. Então, eu peguei o x6. Vamos ver se eu fiz a conta certa. Sempre é bom conferir, né? 1,71875 mais 1,75 divide por 2. 1,73, 43,75, tá? Vamos elevar ao quadrado. Ó, dá 3, não sei o quê, menos 3. Ó, tá certinho ali, ó. 0,08, 0,56. A gente observa que aqui, ó, satisfaz o critério de parada da função, ó. Então, o que falta testar? Ver se o x6 e o x5 também satisfazem, porque é um E, né? Tem que satisfazer as duas condições. Então, eu peguei o x6 e o x5 e subtraí 1,73, 43, 75 menos 1,71875. Deu 0,015, então não satisfaz o critério ainda, porque isso aqui é maior que 0,01, então eu tenho que continuar o processo. Tá? Então, aqui, ó, até vou escrever aqui, ó. Não satisfaz. Opa! Ele passa por símbolo aqui. Vou botar aqui. Não satisfaz o critério de parada, pois... Ó, vamos copiar lá do início para deixar
registrado. Tem que zerar daí, professor, para... Não, tem que satisfazer esses dois aqui, ó. Diferença entre os valores de x tem que ser menor que 1/100, e a função em módulo tem que ser menor que 1/100. Nesse exemplo. Tá? Mas há várias possibilidades. Deixa eu só... Onde que eu estava aqui? Um pouquinho mais para frente. Ó, quer ver? Ó? Veja. A função, ela satisfaz, ó, porque se tu calcula a função dá 0,008, que é menor que 1/100, certo? Mas esse aqui não satisfaz, ó. Então é por isso que não pode parar. Entendeu? Sim. Tá. Então, bom, satisfez na função, mas não satisfez no eixo x. Então eu continuo. Aí eu peguei e calculei. O que eu calculei? Ah, sim, eu peguei aqui, ó, 1,73. Ah, sim, tá aqui. Ó, calculei a função e deu 0,08. Aí eu ordenei de novo aqui para a gente fazer a análise, né? Vamos ver como é que ficou. Ó, no 1,718 deu negativo. Vamos destacar aqui tudo aqui, daí a gente fica melhor de a gente enxergar. Opa. Ó, vamos lá. No 1,71 deu negativo. No 1,73 deu positivo. No 1,75 deu positivo. Onde é que está a raiz? Na primeira metade? Está lá em cima. Está lá em cima. Na primeira metade, exatamente. Então, a raiz está entre... Vamos pegar aqui, ó. Aproximar aqui para a gente enxergar. A raiz está entre o 1,71875 e o B7, que é 1,734375, tá? Então, esse é o sétimo intervalo já, né? Bem pequenininho. Peguei aqui, ó, o ponto médio. Vamos ver se eu fiz a conta certa. 1,1875 soma com 1,734375, divide por 2. Deu 1,7265,625, tá? Aí eu levo ao quadrado e subtraio 3. Ó, menos 0,01898, etc. Agora vejam que agora quem não satisfaz o critério de parada é a função, ó. Ó. Então, às vezes acontece isso, tá, pessoal? Estão vendo ali, ó? Ó. Quando eu calculo a função, que dá menos 0,018, quando eu tomo o módulo, esse resultado aqui é maior do que esse. Antes tinha dado menor, agora deu maior. Isso acontece, porque a função oscila, né? Então, não é possível parar. Vejam que o x7 e o x6 já satisfazem o critério de parada. Mas eu não posso parar porque uma das condições ainda não é satisfeita. Então, eu calculo o novo ponto. Vamos lá. Ó, peguei aqui, ordenei o intervalo. E aí vai ficando mais complicado, né? Porque tem mais números com muitos casos decimais, ó. Ó, vamos ver se eu ordenei. Mostra a rateação aí, professor Carlos Monte. Ah, não, assim, ó, tem que procurar organizar sempre da mesma forma. Tu tem que pegar um modelo de organização que tu se acha ali, né? E trabalhar naquele modelo. Não pode fazer... Não, tem razão. Se fizer de qualquer jeito, aí o cara se perde no meio dessa contalheira aí, né? Tem que ter bastante organização. Ó, então eu procuro organizar assim, ó. Calculei o ponto médio e aí ordenei aqui, ó. 1,71875. Deu negativo, né? 1,7265, blá, blá, blá. Deu negativo. E 1,734375 deu positivo. Então, o que a gente tem que cuidar? Aqui, ó,
né, que é o valor do x dentro do parênteses, eles têm que estar em ordem crescente, ó, 1,71875, depois vem o 1,726525 e 1,734375. Então está ordenado certinho aqui, né? Beleza. Quais são os sinais? Ó? Negativo, negativo e positivo. Onde é que está a raiz? Na primeira metade ou na segunda metade? Na segunda. Na segunda metade. Então, ó, vou pegar o ponto médio desses dois aqui. Entre 1,7265625 e 1,734375. O próximo ponto médio é isso aqui. Vamos ver se está certo. Eu só coloquei já o resultado. Ó. Porque assim, pessoal, o que a gente tem que pensar depois que a gente aprende a lógica? Não vai escrever tudo, né? Porque senão tu morre escrevendo. Tá? Tem que pegar, ó, eu vou pegar e vou dividir já, não preciso colocar ali que eu estou dividindo, né? Eu sei que o x8 é o ponto médio do A8 com B8. Ó, divido por 2, 1,73046875. Tá? Aí vou, aqui está em grego aqui. Ó, então, agora eu vou calcular a função. Mesma coisa, ó. Eu já sei como é que é a função, né? Eleva ao quadrado, subtrai o 3, ó. Menos 0,005477905, etc. Tá? Então, ó. Aí sim, ó. Tu observa, ó. Tá vendo, ó? Que já, isso aqui, ó. Satisfaz o critério. Puxa vida. Não sei por que ele vai para o símbolo ali e não volta. É bom que a gente aprende grego aqui também. Satisfaz o critério de parada. Meu Deus do céu, que coisa séria. Tomara que a prova não esteja assim, senão... Pois é, eu vou escrever em português, tá, pessoal? Ó, quer ver, ó? Então agora, onde é que está o critério de parada? Tá aqui, ó. Vejam, ó. Tá, para baixo aqui. Né? Ó, se eu pegar o módulo dessa expressão aqui, o que interessa é o módulo, né? Não interessa o valor com um sinal. O módulo vai dar 0,005, que é menor do que 0,01, tá? Então satisfaz o critério. E o outro critério, qual é o outro critério? Vamos colocar aqui. Ó, se eu botar o x, vou botar ali na anotação do equation, fica mais bonito ali, né? Ó, vamos pegar aqui, ó, vamos medir a diferença entre o x8 e o x7, não é isso? Nós estamos aqui com o x8 e o x7. x8 menos o x7. O que a gente faz aqui, pessoal? Vamos pegar a calculadora e vamos calcular, não vamos digitar tudo isso aqui. Ó. O x8 está aqui. 1,7304 6875, né? Menos, quem é o x7? Vamos procurar o x7 aqui. Está aqui o x7. Menos 1,7265625. Ó, deu 0,003, ó. Então satisfaz o critério de parada. A diferença é 0,003, que é menor que 0,01. Então, tanto no eixo X quanto no eixo Y, as diferenças satisfazem o critério de parada. Então, encerrou o cálculo. Ó. Então, está aqui. Ó. Então, essa tabela é um resumo de todo esse método aqui. Ó.
Ó, tá vendo? Ó? Tá aqui todas as aproximações. Aqui em vermelho, ó, estão os valores do x, que é uma forma, então, de resumir todo esse processo de cálculo que foi feito aí. Professor, eu fiquei meio em dúvida. Por que satisfaz ali no x8 menos x7? Aonde? Na f de x ou aqui no x? No resultado final, por que satisfaz? Isso me deixou um pouco em dúvida. Sim, porque o critério de parada tem que ser simultaneamente, né, a diferença tanto no eixo x quanto no eixo y, tem que ser os valores, né, tem que ter uma diferença menor que dela aqui, ó. Ó, tu tem que pegar dois valores consecutivos no eixo x, a diferença deles tem que ser menor que 1/100. E a função em módulo também tem que ser menor que 1/100. Ah, entendi. Entendi. Ah, então tu vai ter entendido diferente. O que tu tinha entendido, Wesley? Não, eu tinha entendido que tinha que ser maior, daí os números deram menor e eu fiquei... Não, porque... Mas eu... Sim, entendo, Wesley. Por que tem que ser menor, né? Porque... Sim, agora entendi a tua dúvida, mas assim, ó, por que tem que ser menor? No eixo Y, como a gente está calculando a raiz, né? Quanto mais próximo de zero, teoricamente é melhor, certo? Concorda? Então o teste tem que ser módulo menor do que tanto. Por que módulo? Porque às vezes a função dá positivo e às vezes a função dá negativo, né? Então a gente toma módulo, que daí a gente testa em qualquer caso. E pode ser que aconteça, em certos casos, aqui no eixo Y dá um valor próximo de zero, mas ainda tem uma distância considerável aqui no eixo X. Então, às vezes, se combinam duas condições, como aqui no exemplo. Aí tu consegue uma certa garantia, né, de que o ponto calculado está bem perto da raiz. E a própria tabela, viu, a própria sequência de resultados serve de orientação. Quer ver? Observa. Olha só aqui, ó. Tinha dado 0,06, tá? Depois deu menos 0,35. Veja que aqui piorou, digamos assim, né? Estava mais próximo de zero, aí distanciou um pouquinho de zero. Aqui, ó. Aqui deu menos 0,15, está pertinho de zero. Depois, deu menos 0,04, e assim vai, ó. Então, se tu organiza, depois de todos os cálculos, os valores de uma tabela, tu consegue enxergar aqui, ó, várias coisas. Aqui são todos os intervalos, aqueles que a gente foi identificando, tá? Em cada um deles é o intervalo que, em cada linha, né, é o intervalo que contém a troca de sinal da função. Aqui, ó, é o ponto médio de cada um dos intervalos, ó. 1,5 é o ponto médio entre 1 e 2, 1,75 é o ponto médio entre 1,5 e 2, e assim sucessivamente. Então, aqui nessa coluna que está destacada em vermelho, a gente está observando o quê? A convergência para a raiz. E aqui, ó, nessa coluna que acompanha, tu observa que a função está se aproximando de zero. Então, as coisas andam juntas, né? Porque pensa assim, o que é a raiz? É o ponto onde a função é igual a zero. Se a coluna dos valores vermelhos aí está se aproximando da raiz, o que a gente espera? A gente espera que essa coluna se aproxime de zero, que é o que realmente está acontecendo. Então, observa que aqui, ó, o valor da função, que é o y, né, é bem pertinho de zero, ó, menos 0,005, né, 5 milésimos, né, com sinal negativo, menos 5 milésimos. Tá? E aqui é a diferença, né, entre dois valores sucessivos de x. Ó. Entre o x8 e o x7, a diferença é em torno de 3 milésimos. Então, nesse exemplo, tu observa que as coisas andam juntas. E o objetivo é esse. Ok, pessoal? Professora, essa resolução completa que o senhor fez passo a passo vai estar naquela parte do Word, né? Isso, deixa eu só te
ver como é que eu organizei aqui. Eu coloquei... É porque eu vou tentar refazer ele Uhum. manual, sim, para tentar pegar. Eu não É, tinha eu, entendido, hoje eu entendi um pouco melhor. tá, eu coloquei aqui, ó, cálculo de raiz por métodos iterativos. Acho que está nesse arquivo aqui. Ah, nesse aí tá passo a passo. Deixa eu ver, eu acho que foi esse cálculo. Ah, esse aqui é a apresentação, ó. Essa é a apresentação. Deixa eu ver. Não, mas aí eu posso fazer o seguinte, no final da aula hoje eu salvo ali o PDF e coloco ali, não tem problema. Obrigado. Tá. Então, beleza, pessoal. Então, assim, ó, a gente conclui. Bom, só para concluir, né, assim, o que esse cálculo está mostrando, pessoal? Se vocês pegarem uma calculadora, quer ver? Eu estou com a calculadora aqui, ó. Se eu botar aqui 3, a raiz quadrada de 3 é 1,732,05, etc. Aqui na calculadora, tá? Por esse método que a gente aplicou aqui, fazendo, né, essas 8 subdivisões aí por 2, dá 1,730,46,875. Né? Então, isso aqui é uma aproximação, eu uso o símbolo aqui de aproximadamente igual, né, para exatamente enfatizar que é um valor produzido pelo método numérico, que é uma aproximação da raiz quadrada de 3. Ok? Se vocês quiserem, né, melhorar... Se fizesse o X9, ia dar muita diferença nesse valor? A tendência é ele se aproximar cada vez mais do 1,732. Tá, mas aí, se respeitando o sinal de parada, a gente para, ou se eu me perder na parada, eu continuo o mais próximo possível? Não, assim, ó, o que é que, claro, se tu fizeres, digamos, cálculos além do que é solicitado pelo critério de parada, não é que está errado. Vamos supor que tu faça, aqui no caso eu fui até a aproximação X8, né? Como tu disseste, a pessoa não se dá conta e vai até o X10, até o X11, X12. Bom, se ela fizer os cálculos corretamente, tá, né, sempre analisando ali a troca de sinais, ela vai obter um resultado melhor ainda do que aquele que eu obtive no X8. Então, errado não está, ela só está, digamos, gastando mais energia do que foi solicitado, mas errado não está. Só que, digamos assim, fazer a mais não é problema, o problema é fazer a menos. Né? Eu me perdi um pouco no onde parar nele. Depois eu vou ver de novo a tua explicação para ver se eu me acho. Sim, eu entendi. Então, claro, isso é importante. Então, o que a gente deve observar aqui? Ó? O critério de parada ele vai estar no enunciado da questão, tá? Então, o que tu deve observar? O professor lá deu o critério de parada, digamos aqui, a diferença é menor que 10 a menos 2, tá? No início, se tu começa com um intervalo de 1 até 2, por exemplo, como aqui no exemplo, não vai ser satisfeito. Então, tu tem que se preocupar com o critério de parada após um certo número de vezes que tu já fez as bissecções, né? Então, é por isso que eu faço essa disposição aqui, ó, para ir organizando na tabela, porque daí eu consigo ver, ó, eu consigo ver aqui, isso aqui é a diferença entre os dois valores consecutivos do x, tá? Tu pega e subtrai aqui, ó, por exemplo, 1,75 menos 1,5 dá 0,25, é sempre em módulo, né? Tu pega o valor sempre em módulo. Aqui a mesma coisa, tu pega e subtrai, o módulo dá 0,125. Aqui então tu observa, a hora que der menor que 0,01 aqui, tu já começa a pensar, bom, daqui a pouco dá para parar. Só que aqui, ó, aqui satisfaz o teste no eixo X, mas não satisfaz aqui. Aí na próxima foi satisfeito nas duas, ó, pelo X e pelo Y. Então realmente tem que ir testando, né, sucessivas vezes. Mas é tranquilo, é só observar com atenção qual é o teste e o critério de parada e testar a cada vez que tu implementa o método.
Vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês, pessoal. Ó. Por exemplo, aqui, ó, tá? Eu peguei uma equação de terceiro grau, tá? Quero calcular a raiz, então, usando a bissecção, e o critério de parada agora é 4 bissecções. Então, é um outro critério de parada. Vai fazer o x1, o x2, o x3 e o x4 e C finir, tá? Ó, então, observar, a função, sempre que for um polinômio, né? Polinômio, exponencial, e na x, e na 2x, são funções contínuas. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que achar pontos, né, em que a função troca de sinal. Então, o que eu fiz aqui, que eu estou mostrando o cálculo? Calculei f de 0, deu menos 4. Calculei f de 1, deu menos 1. Calculei f de 2, deu 8. Então, eu pergunto, onde é que está a raiz, né, desta função? Na segunda. Entre 1 e 2? Entre 1 e 2, porque no ponto 1 ela tem sinal negativo e no ponto 2 tem sinal positivo. Então, entre 1 e 2, pelo fato dela ser contínua, tem uma raiz. Tá? Então, tá ali, ó, a raiz está entre 1 e 2. Então, vou pegar o ponto médio entre esses dois pontos, certo? E vou calcular. Ó, então, essa denominação aqui, ó, importante explicar aqui a questão da notação, né? Para entender. Por que a gente dá esses nomes aqui, pessoal? Porque a gente tem que fazer uma organização de modo que a gente entenda, como vocês disseram, daqui a pouco a gente mesmo se perde, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Ó? Eu encontrei um intervalo, que é o intervalo 1, 2, onde tem uma raiz. Muito bem. Então, eu vou chamar esse intervalo de A1 e B1, 1 e 2, respectivamente, e vou pegar o ponto médio, que é o x1. O x1 é a primeira aproximação da raiz pelo método da bissecção. 1 mais 2 dividido por 10 é 1,5. Tá bom? Beleza. Então, essa é a primeira aproximação. O que eu tenho que fazer agora? Depois que eu achei o ponto. É uma pergunta isso. O que eu devo fazer agora? Copia a equação e coloca o f como 1,5. Calcula a função naquele ponto ali, né? Certo? Então, eu vou substituir lá, ó. Como a gente diz, substitui lá o 1,5 lá na função, ó. Tá? Ó, o que eu fiz? Vamos ver se eu consigo colocar numa tela aqui. Vou diminuir essa fonte aqui, para caber tudo aqui. Ó. Tá, eu já sei que a função está entre 1 e 2, a raiz está entre 1 e 2, então eu peguei esse ponto aqui e calculei a função. Dá 2,375, tá? Isso aqui, ó, é um cálculo que eu fiz, ó. Dá para fazer na calculadora aqui. Ó. 1,5, isso eu vou limpar a memória aqui, peraí. 1,5 eleva ao cubo, tem um x ao cubo aqui, ó. Dá 3,375, tá ali, ó. Tá? Mas o que é o 2 vezes 1,5? Mais 2 vezes 1,5 menos 4. Ó, dá 2,375. Tá? Claro que a gente tem que ter muita atenção, né, pessoal, na hora de calcular essas funções, porque quanto mais parcelas tiver, mais chance de errar, né? Se a gente digita um sinalzinho errado. Então tem que estar bem concentrado, bem atento ali para calcular corretamente, tá? Bom, deu 1,375. Então agora observa. Vamos analisar aqui. Ó, vou pegar aqueles resultados lá e vou ordenar aqui, ó. Ó, 1,5 está no meio aqui, né? Então, vou botar ali. Então agora eu pergunto para vocês.
Onde é que está a raiz? Na primeira metade do intervalo ou na segunda? Na Se primeira. ficou positivo ali, está na primeira? Na primeira metade, né? Porque aqui, exatamente, aqui tá faltou. Assim, ó, vai do negativo para o positivo. Está aqui, ó. Entre esses dois. Ó. Né? Aqui trocou de sinal, então está entre 1 e 1,5. Então, né, a raiz está no intervalo, vamos botar aqui, análise. Porque isso é a parte que a gente tem que fazer, né? Claro, a gente pode instruir uma máquina para fazer. Se vocês, para quem conhece, por exemplo, o Excel, tem mais experiência em programação, ele tem lá uma função matemática que chama se. Se tal coisa acontece, então faça tal coisa. Tá? Mas a gente está fazendo aqui uma análise humana, digamos assim. Né? Então a gente está se colocando no lugar do ser humano aqui que está usando a máquina. Então, ó, a raiz está entre 1 e 1,5. Então, o novo intervalo está aqui. Né? Então, isso significa, aquele intervalo inicial de 1 a 2, ele foi dividido ao meio. Restou 1 até 1,5. Isso chama de secção, dividir ao meio. Peguei o ponto médio. Ó. 1 mais 1,5, 2,5. Divide por 2, 1,25. Esse ponto é a nova aproximação da raiz. Eu vou de novo calcular a função. Vamos lá. Vou separar aqui. Ó. A mesma coisa, né, cara? Substitui lá 1,25 ao cubo, mais 2 vezes 1,25 menos 4. Vamos fazer aqui na calculadora. 1,25 eleva ao cubo, mais 2 vezes 1,25 menos 4. Ó, 0,45, 31,25. Então, se a pessoa, estou desconfiado que digitei errado, faz de novo. 1,25 eleva ao cubo, mais 2 vezes 1,25 menos 4. 0,45, 31,25. Então, tá certo. Tá? Aí, mesma coisa de sempre. Agora tu vai ordenar aqui os valores, ó. Ó, tá aqui. Vou botar tudo do mesmo tamanho aqui para ficar mais bonito. Ó, vamos lá. Esse aqui é negativo, esse é positivo e esse é positivo. Então, onde é que está a raiz? Na primeira metade? Na primeira metade. Na primeira metade, porque na segunda metade as duas imagens são positivas. Então, a raiz está aqui. Né? Então, é isso aí. Ó. O novo intervalo vai ser 1 e 1,25. Então, a raiz está entre 1 e 1,25. Esse é o intervalo, né? Esse vai ser o x3, que é 1,125. Ah, quero calcular ali, ó. 1 mais 1,25 divide por 2, 1,125. Quero calcular a função, né? Ó, eleva ao cubo, mais 2 vezes 1,125, menos 4. Ó, menos 0,32, 61, 71, 875. Beleza. Calculei a função, né? Aí faço aquele ordenamento, ó. Tá tudo do mesmo tamanho aqui. Ó, então, aqui a função é negativa, negativa e positiva. Agora está na segunda metade. Então não tem erro, pessoal. Se a gente ordena os valores, a gente vê de cara, ó, onde tem os dois, né, com sinais contrários,
ali é o intervalo que contém a raiz. Então, está entre 1,125 e 1,25. É por isso que eu disse para vocês que o método de bissecção é um método que, ora, aproxima a raiz por excesso, ora por falta, ora por excesso, ora por falta. Às vezes é duas vezes consecutivas por falta, duas vezes consecutivas por excesso, mas em resumo, é hora por excesso, hora por falta. E isso muitas vezes a gente faz no dia a dia, né? Às vezes tu tem que fazer uma tarefa, como dentro de uma empresa, que tu tem que fazer um orçamento lá, né? Muitas vezes o teu chefe, calcula aí quanto é que vai custar esse negócio aí. Né? Aí tu faz uma estimativa, acho que vai custar tanto. Né? Às vezes tu me lembro que eu participei de um evento, né, organizado aqui pela SBMA, que uma colega e eu participava da comissão organizadora. Aí tive que solicitar um orçamento, né, do material impresso que seria distribuído para os participantes. Aí eu solicitei um orçamento com uma gráfica. Né? Tá, e aí o gráfico, o orçamento vai custar tanto, essa impressão vai custar tanto. Bom, aí a gente fez uma estimativa, eu acho que vai custar tanto, mas aquele valor ali podia variar um pouquinho, porque às vezes eu imaginei lá que seriam tantas cópias, mas talvez um pouco mais, um pouco menos. Então, isso é o normal, pessoal. Né? Então, às vezes a gente faz estimativas de um determinado valor, ora por excesso, ora por falta. O método de bissecção faz exatamente isso, a cada vez que a gente repete o processo. Então, voltando aqui, a raiz está aqui. Né? Então, esse é o novo intervalo. Ó, a raiz está entre 1,125 e 1,25. Esse é o novo intervalo, porque é como se o método dissesse assim, olha, aquele intervalo anterior morreu, agora é 1,125 e 1,25, a raiz está aqui. Né? Então, a gente está cercando a raiz, ó, 1,125 mais 1,25, divide por 2, deu 1,1875. Aí vai calcular a função, ó, eleva ao cubo, mais 2 vezes 1,1875, menos 4. Beleza. 0,049,605. Né? Então, aqui até eu representei errado, isso aqui já é o x4. Então, o processo acabou aqui nesse exercício, porque eu coloquei como critério de parada fazer 4 bissecções. Certo? Então, até essa quarta bissecção realizada, o resultado foi o seguinte, a raiz é aproximadamente 1,1875. Certo? Então, qual é a sugestão que eu coloco de exercício para vocês? Ó? Fazer mais 4 bissecções e obter uma nova aproximação da raiz acima. Então, vocês podem pegar esse exercício, né, essa mesma equação, e continuar esse processo. O que vocês vão observar aqui, pessoal? Aí vocês podem fazer o seguinte, aqui até está o gráfico ó. Aí vocês podem fazer assim, ó. Inserir uma tabela aqui. Ó. Aqui você vai botar N, AN, BN. Aqui eu estou colocando bem rapidinho aqui, né? XN. E a diferença entre o XN mais 1 e o XN. Tá? Essa última coluna que a gente pode excluir. Então, assim, olha só, o que a gente obteve aqui? Eu vou fazer ficar bonitinho aqui a apresentação. Claro, pode ficar melhor ainda, né? Aqui vamos centralizar tudo aqui. A gente fez 1, 2, 3 e 4, né? Ó, a gente começou com 1 e 2, é isso? Vamos ver lá. Ó, entre 1 e 2, né? Aí pegamos 1,5, ó, é meio trabalhoso, mas é questão só de organizar. 1,5 e aqui é 2,375. Aqui não tem nada na primeira linha porque não tem, né? Como comparar, só tem um valor de x, não tem como comparar. Aí o que a gente fez? Vamos lá como é que a gente fez. Vamos aqui.
Vimos que a raiz estava entre 1 e 1,5, né? Então, o A2 e o B2 é 1,5. Ó, 1 e 1,5. E aqui 1,25. Quanto é que deu a F de 1,25? 0 está aqui. Vamos copiar daqui. Que a gente vai... Então, qual é a diferença aqui, ó, no eixo X? Sempre em módulo, ó, 0,25. Opa, aqui já é 2. 3. Onde é que estava a raiz? Entre 1 e 1,25. Ó, então, 1 e 1,25. Ah, não, aqui já é 1. Deixa eu ver. Como é que é esse aqui? Desculpa, é 1 e 2. Aqui é 1,5. Peraí. Fazendo confusão. Quando é o A2B2, vamos pegar direitinho. O A2B2 é entre 1 e 1,5. É. E o 1,25 é o X2. Então, esse eu registrei certo. Entre 1 e 1,5 e o X2 é 1,25. Tá certo. Agora, qual é que vai ser o A3B3? Ó, entre 1 e 1,25. Entre 1 e 1,25. Aí o X3 é 1,125. E a F de X3 deu aqui. Opa. Então aqui, ó, observa, aqui a diferença já está 0,125. Bom, travou aqui. Tá. Agora, qual é o A4B4? Está aqui, ó, entre 1,125 e 1,25. Entre 1,125 e 1,25. Opa. 1,25. Então, o próximo ponto deu 1,1875. E a função deu 0,49. Então, o bom da tabela, pessoal, que daí vocês começam a ver que a própria tabela já diz, olha aqui, ó, observa aqui, ó, não tem troca de sinal aqui? Então tá aqui, ó, a raiz está aqui, ó, entre 1,125 e 1,1875, ó. Então já sabe qual é o próximo intervalo. 1,125 e 1,1875. Pega o ponto médio, ó, pega a calculadora. 1,125 soma com 1,1875, divide por 2. Ó, tá ali, ó, 1,15625. Qual é a função nesse ponto? Ó, pega ali a calculadora, eleva ao cubo, mais 2 vezes 1,15625 menos 4. Menos 0,14116. Ó, e assim vai. Menos 0,14116. 141,693. 693. 115. Então aqui divide de novo por 2. 0,625 divide por 2. 0,00625 divide por 2. Então é isso aí, pessoal. É só continuar. Veja que agora aqui, ó, a troca de sinal está aqui, ó. Então a próxima raiz é entre esses dois últimos aqui, ó. É só continuar aí até os 6, 7, 8. 6, 7,
8. É isso aí. Muito bem. Então, eu pretendia hoje iniciar o método Newton-Raphson, mas eu faço quarta-feira, sem problemas. Bom? Uma boa noite para vocês. Bom, professor. Boa noite. Combinado, senhor. Boa noite. E até quarta. Boa noite. Até quarta. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.